Seja muito bem-vindo ao Casos Arquivados Brasil, o seu portal definitivo para a verdade que se esconde sob as camadas do tempo. Hoje, mergulharemos no caso que se tornou um dos maiores e mais dolorosos enigmas da crônica policial brasileira, um expediente que permanece aberto na memória coletiva e nos porões da investigação, um mistério de 5 décadas que desafia a lógica e a resolução, o caso Carlinhos. Este não é apenas um relato, mas uma análise forense do tempo, um dossiê que desenterra fatos, contradições e as teorias que circundaram o desaparecimento de Carlos Ramires da Costa, um garoto de 10 anos, em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro em 1973. Preparem-se para adentrar os labirintos de uma investigação marcada por erros primários, dramas familiares e a sombra da suspeita que recaiu sobre todos, inclusive a própria vítima. O caso Carlinhos é um marco, o ponto em que o medo do sequestro entrou definitivamente nos lares brasileiros e, mais do que isso, um espelho das profundas falhas de um sistema que nunca conseguiu oferecer uma resposta. Antes de prosseguir com esta análise detalhada, gostaríamos de solicitar que você se inscreva no canal Casos Arquivados Brasil, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações aprofundadas e deixe o seu like. Sua participação é crucial para que possamos continuar a buscar a verdade por trás dos arquivos empoeirados da história criminal do nosso país. O dia era 2 de agosto de 1973, uma quinta-feira fria e chuvosa no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. A família Ramires da Costa residia no sobrado de número 1606 da Rua Alice, um lar que, à primeira vista, parecia comum para a classe média da época. João Melo da Costa era um empresário, proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caxias, e sua esposa, Maria da Conceição Ramires da Costa, era dona de casa. O casal tinha 7 filhos e a casa estava agitada. Naquela noite, por volta das 20h35, Carlinhos, com 10 anos recém-completados, estava na sala, assistindo a novela Cavalo de Aço na Rede Globo, junto com sua mãe, Maria da Conceição, e 4 de seus irmãos mais velhos, Vera Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14, Eduardo, de 13 e João, de 11. O pai, João Melo, havia saído em seu Opala para fazer uma entrega de medicamentos em Copacabana, levando consigo os 2 filhos mais novos, Roberto, de 8, e Luciana, de 3. O que se seguiu foi o roteiro de terror que selaria o destino daquela família e entraria para a história. De repente, a luz da casa se apagou. Um apagão? Não. Vera Lúcia, a filha mais velha, ao checar pela janela, percebeu que apenas a residência deles estava na escuridão, sugerindo um corte deliberado de energia, não um problema geral na rua, um indício crucial, o primeiro de muitos que apontariam para um crime planejado por alguém que conhecia a rotina ou, no mínimo, a estrutura da casa. Em instantes, um homem alto, de compleição forte, vestindo uma camisa vermelha e com o rosto parcialmente coberto, descrito mais tarde como tendo um cabelo estilo Black Power e portando um revólver, invadiu a sala. Ele parecia saber exatamente o que procurava e, de maneira perturbadoramente objetiva, rendeu Maria da Conceição e os filhos, perguntando: qual é a criança menor que está na casa? Carlinhos, o menor presente naquele momento, foi apontado pela mãe. O invasor agiu com frieza, trancando Maria da Conceição e os outros 4 filhos no pequeno banheiro da suíte do casal. Antes de sair, arrastando um Carlinhos em pânico e vestindo apenas uma bermuda azul marinho, o sequestrador deixou um bilhete escrito em papel de caderno, cheio de erros gramaticais e ortográficos, que transformaria o mistério em um caso de resgate. A mensagem exigia o valor de 100 mil cruzeiros, quantia considerável para a época, equivalente a milhões de reais nos valores atuais. E as instruções eram claras: o dinheiro deveria ser deixado em uma bolsa em cima de uma caixa de cimento localizada na própria Rua Alice. O bilhete, mais tarde, seria alvo de intensa análise grafotécnica e linguística, sendo considerado uma tentativa de dissimulação do verdadeiro nível de escolaridade do autor ou um reflexo da pressa e nervosismo do momento. O
pânico tomou conta da casa. Maria da Conceição e os filhos conseguiram sair do banheiro e, em questão de minutos, João Melo chegou em casa com Roberto, Luciana e o funcionário Abel que o acompanhava. A notícia do sequestro e o bilhete de resgate foram apresentados ao pai, que imediatamente saiu com Abel para seguir o rastro do sequestrador. Segundo o relato, eles teriam visto o homem arrastando Carlinhos, que chorava, e o viram embarcar em um táxi Volkswagen vermelho que estava parado perto da casa. Essa informação, entretanto, já apresentava a primeira de inúmeras contradições. A família trancada no banheiro não viu carro algum estacionado na rua. E o relato de João Melo e Abel de que seguiram o carro até um matagal onde o perderam e de que Abel foi acionar a polícia, que o redirecionou para o corpo de bombeiros, parecia, no mínimo, incoerente. Por que uma ocorrência de sequestro seria encaminhada aos bombeiros, especializados em busca e salvamento em matas, e não diretamente às autoridades policiais de investigação? O fato é que a polícia só chegou ao local horas depois do ocorrido, sendo precedida pela imprensa e até mesmo pelo Corpo de Bombeiros, um lapso temporal inaceitável que comprometeu irremediavelmente a cena do crime e a coleta de vestígios. A cobertura midiática, exacerbada desde o primeiro momento, com o jornal O Globo publicando o rosto de Carlinhos em sua capa e, crucialmente, divulgando o bilhete de resgate e as instruções de pagamento, selou a falha da primeira e talvez única chance de um resgate bem-sucedido. Com a exposição nacional do caso, os sequestradores não apareceram no local combinado para receber o dinheiro, que a família, com a ajuda de doações públicas, havia conseguido levantar. Uma quantia que, especula-se, até superou os 100 mil cruzeiros pedidos. Carlinhos não foi entregue e, a partir daquele ponto, a investigação se tornou uma caça às cegas. A investigação policial, já comprometida pelo atraso e pela inexperiência com sequestros de alto perfil, o caso Carlinhos é considerado um dos precursores do medo de sequestro no Brasil, rapidamente se concentrou em uma série de indícios que apontavam para uma possibilidade perturbadora: a de que o crime havia sido cometido por alguém do círculo de conhecimento da família, ou até mesmo orquestrado de dentro. O dossiê policial da época, se analisado hoje, revela inconsistências que pareciam gritar por atenção. Primeiro, os 3 cães da família, Negrinho, Cleise e Suzy, animais de guarda, não reagiram com latidos ou agressividade à invasão. Isso sugeria que o sequestrador poderia ser um conhecido. Segundo, o invasor sabia exatamente onde estava a caixa de luz da casa para cortar a energia e, mais grave, sabia que o portão lateral da casa, que ficava normalmente fechado, estava aberto naquele dia. Esse nível de intimidade com a rotina dos Ramírez da Costa jogou a investigação na direção da vingança ou do conhecimento privilegiado. A vida familiar do casal João Melo e Maria da Conceição passou a ser minuciosamente examinada e com ela vieram à tona problemas conjugais e financeiras graves. Os pais de Carlinhos estavam em processo de separação de fato e João Melo, o empresário, acumulava dívidas na praça com sua indústria farmacêutica, a Unilabor. Essa crise financeira, aliada ao comportamento que a mídia e alguns investigadores consideraram extravagante por parte de Maria da Conceição durante o inquérito, deu origem à primeira grande e mais persistente teoria: a de que o sequestro teria sido forjado pela própria família para obter o dinheiro do resgate e sanar as dívidas. O jornalista Celso de Martins Cerqueira, um dos primeiros a chegar ao local e que acompanhou o caso de perto, chegou a apontar a mãe de Carlinhos como a principal suspeita na sua linha de investigação. Essa teoria, embora macabra, ganha contornos de plausibilidade ao se considerar a urgência do resgate e a subsequente falta de comunicação dos supostos sequestradores após a não entrega do menino. Se o objetivo era o dinheiro, por que não reagendar a troca ou tentar um novo contato, já que o valor havia sido levantado e até superado graças à comoção pública? O silêncio após a falha do resgate é um dos pontos mais sombrios e enigmáticos do caso. A lista de suspeitos cresceu para mais de 100 pessoas investigadas, um número assustador que demonstra o quão dispersa e ineficaz se tornou a apuração. A polícia, na ânsia de apresentar resultados à opinião pública, que acompanhava o caso com fervor dramático, acabou cometendo diversos erros, incluindo prisões baseadas em provas frágeis ou obtidas sob tortura. Um dos primeiros focos foi em ex-funcionários da família.
Ranufa da Silva, a lavadeira, e Antônio Costa da Silva, conhecido como Pitoco, seu ex-amante, que havia trabalhado na casa 2 anos antes, foram detidos. A teoria era de que o crime teria sido por vingança, pois o casal havia sido demitido após uma discussão com João Melo. Havia ainda a hipótese de crime passional, sugerindo que João Melo poderia ter tido um caso com Ranufa. Antônio Pitoco chegou a ser apresentado à imprensa como um dos sequestradores, mas a falta de provas consistentes levou ao descarte dessa linha. A selvageria da investigação da época ficou evidente no uso da tortura contra Ranufa para que ela incriminasse Pitoco. Outros suspeitos de vingança surgiram. O mecânico José da Silva, que havia complicado a situação financeira de João Melo ao deixar de pagar as letras de uma televisão avalizada pelo industrial, apresentou-se à polícia, mas Maria da Conceição não o reconheceu. A própria mãe chegou a apontar um suspeito, Raimundo Pereira Lulu, um homem que ela alegou ter tentado seduzi-la e que, por ter sido rejeitado, poderia ter buscado vingança, mas ele também foi descartado pelas investigações. Uma vertente que ganhou força foi a que ligava o sequestro a questões imobiliárias. Ao lado da casa dos Ramírez da Costa havia uma clínica, e um dos diretores, o médico Mário Filizola, tinha um interesse declarado na compra do sobrado, chegando a oferecer 60 mil cruzeiros pela propriedade, o que foi recusado pela família. A polícia investigou a fundo essa pista, chegando a deter 7 pessoas ligadas à clínica, incluindo o marceneiro Kleber Ramos, que, segundo a acusação policial, teria sido contratado para executar o sequestro. No entanto, Kleber possuía um álibi irrefutável para a noite do crime, o que enfraqueceu drasticamente a tese de envolvimento da clínica. A teoria, porém, não desapareceu, pois o desejo pela propriedade e a aparente falta de motivos claros para um sequestro simples mantinham a suspeita no ar. O caso tomou um rumo ainda mais bizarro em agosto, apenas alguns dias após o sequestro, quando Maria Margarida da Silva, que era secretária de João Melo Mauni Labor e filha de uma das mulheres presas inicialmente na leva de detenções ligadas à clínica de Filizola, confessou ter sido a autora intelectual do sequestro de Carlinhos. O enredo se tornou um nó cego. A secretária do pai da vítima, cuja mãe trabalhava para o vizinho que queria comprar a casa, confessou a autoria. Essa confissão, no entanto, foi considerada dúbia e, sem o paradeiro do menino ou o corpo, não ofereceu uma conclusão. A reviravolta mais dramática ocorreu em janeiro de 1974, 5 meses após o desaparecimento. O assaltante e homicida Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia e confessou ser o sequestrador. Mas ele não parou por aí. Adilson afirmou que o sequestro havia sido arquitetado por João Melo da Costa, o pai de Carlinhos. Segundo Adilson, João Melo teria prometido pagar-lhe 50 mil cruzeiros para simular o crime, com o objetivo de levantar o resgate. Mas o plano teria falhado. Quando o plano deu errado, João Melo teria dado 1.500 cruzeiros e instruiu Adilson a livrar-se do menino. O depoimento de Adilson chocou o país. Ele alegou ter matado Carlinhos e jogado seu corpo no mar. Com base nessa confissão, João Melo foi preso, acusado de ser o mandante do sequestro e da morte de seu próprio filho. 6 meses após o sequestro, uma ossada incompleta foi encontrada na praia da Engenhoca, na Ilha do Governador, levantando a suspeita de ser Carlinhos. O pai foi libertado posteriormente por falta de provas sólidas que corroborassem a versão de Adilson, que, por sua vez, também foi solto, assim como todos os outros suspeitos presos. A ossada encontrada nunca foi conclusivamente identificada como sendo de Carlinhos através dos métodos da época, mantendo a incerteza. O mistério sobre o paradeiro de Carlinhos e o verdadeiro responsável nunca foi resolvido. A investigação, repleta de becos sem saída, prisões inconsistentes e a sombra de manipulação de evidências e testemunhos, sucumbiu à própria complexidade. A imprensa manteve o caso vivo e a comoção popular foi tanta que, ao longo das décadas, diversas pessoas se apresentaram à família alegando serem o Carlinhos desaparecido. Maria da Conceição, a mãe, que nunca perdeu a esperança, chegou a receber mais de 12 indivíduos que se diziam seu filho. Todos, sem exceção, tiveram o parentesco descartado por exames de DNA. Essa sequência de falsas esperanças apenas aprofundou a tragédia pessoal da família e evidenciou o impacto cultural do caso.
Carlinhos se tornou um ícone do desaparecido e sua história um roteiro de crime perfeito, ou melhor, de investigação imperfeita. A fragilidade dos indícios, a profusão de teorias e a ausência de uma prova material definitiva, o corpo, ou de um culpado comprovado, transformaram o caso Carlinhos em um dossiê arquivado de facto, embora o desaparecimento em si permaneça sem solução. O caso é considerado o desaparecimento de criança há mais tempo sem resposta no Rio de Janeiro. A mãe, Maria da Conceição, passou a acusar publicamente o ex-marido de envolvimento no crime nos anos seguintes, alimentando a teoria de armação familiar. João Melo, por sua vez, sempre negou qualquer participação. O divórcio e o drama familiar se tornaram a nota final de um caso que começou com o medo e terminou com a desconfiança. Se Carlinhos estivesse vivo hoje, teria mais de 60 anos. O que aconteceu com o garoto de 10 anos, levado na noite de 2 de agosto de 1973? Foi um sequestro comum, interrompido pela publicidade excessiva? Foi uma vingança mal calculada? Ou, mais sinistramente, foi uma farsa orquestrada pelo desespero financeiro da própria família que perdeu o controle da situação? O arquivamento informal do caso não extingue essas perguntas, apenas as congela no tempo. A única certeza que permanece, meio século depois, é a ausência de Carlinhos, o garoto cuja história virou um epitáfio para a ineficácia e as contradições da justiça e da segurança pública brasileiras da época. O Casos Arquivados Brasil continuará a revirar cada página deste dossiê sombrio, buscando lançar luz sobre o que o tempo e a incompetência tentaram esconder, porque a verdade, mesmo que tardia, é o único resgate que resta. A história do caso Carlinhos é um lembrete vívido de que nem todos os crimes têm desfechos claros e que, por vezes, o silêncio é a mais alta e dolorosa evidência. A profundidade das contradições encontradas no inquérito da época do sequestro de Carlinhos é o que confere a este caso a sua natureza arquivada e insolúvel. É fundamental observar o contexto de 1973 no Rio de Janeiro, uma época em que a ditadura militar ainda impunha um controle social rígido, mas em que a estrutura de investigação para crimes complexos como sequestro, especialmente aqueles envolvendo supostas figuras de destaque ou com grandes implicações financeiras e midiáticas, era notoriamente rudimentar e suscetível à pressão popular e política. A polícia da época, sob intensa pressão para resolver o caso rapidamente, recorreu a métodos questionáveis, como a coação e, como mencionado, a tortura de suspeitos, como a lavadeira Ranulfa. Tais práticas não apenas são eticamente condenáveis, mas, do ponto de vista investigativo, contaminam qualquer evidência ou testemunho obtido, tornando o dossiê um emaranhado de declarações incertas e retratações. A pressa em apresentar um culpado pode ter levado à acusação do pai, João Melo, baseada apenas no depoimento de um assaltante confesso e com motivos obscuros, Adilson Cândido da Silva, uma tática que desviava o foco de outras linhas de investigação potencialmente mais produtivas ou mais embaraçosas para as autoridades. O fato de João Melo ter sido preso e depois solto por falta de provas é emblemático dessa confusão processual. A análise do bilhete de resgate, que continha erros de português grotescos, é um dos pontos-chave nas teorias. Para alguns, os erros eram autênticos, indicando um sequestrador de pouca instrução, talvez um dos ex-funcionários em busca de vingança. Para outros, e essa é uma linha investigativa do dossiê mais sofisticada, os erros eram uma farsa, uma tentativa deliberada de desviar a atenção da polícia de um sequestrador com maior nível de escolaridade, ou, no caso da teoria da armação familiar, de descaracterizar a escrita como sendo de um membro da família. A disparidade entre a exigência de um resgate de alto valor, 100 mil cruzeiros, e a alegada simplicidade da execução do crime, cortar a luz, invadir, pegar a criança, deixar uma nota, também levanta suspeitas. Se era um crime de vingança de ex-funcionários, a quantia era excessivamente alta. Se era um sequestro de profissionais, a divulgação na imprensa que arruinou a coleta do dinheiro seria um erro grosseiro, sugerindo amadorismo ou, novamente, um propósito que ia além do dinheiro imediato.
O resgate foi levantado graças à mobilização popular, uma quantia que, se fosse o único objetivo, deveria ter levado a uma nova tentativa de contato por parte dos sequestradores. A ausência de qualquer contato subsequente é um silêncio que pesa sobre o caso, favorecendo a teoria de que o sequestro tinha outro objetivo que não o financeiro, ou que o próprio sequestrador original se assustou com a repercussão e abandonou o plano. A teoria do envolvimento da família, seja pelo pai, pela mãe ou por ambos, é o cerne do mistério e o que torna o caso Carlinhos tão fascinante em termos de true crime. João Melo da Costa tinha dívidas e a alegação de Adilson de que o sequestro foi forjado para quitar essas dívidas é um motivo clássico em crimes dessa natureza. No entanto, a ausência de um corpo e a posterior soltura de João Melo mantém a presunção de inocência. Por outro lado, o comportamento de Maria da Conceição, que o jornalista Celso de Martins Cerqueira apontou como extravagante, e sua persistente busca por Carlinhos ao longo das décadas, contrastada com as acusações contra o ex-marido, adicionam camadas de drama e suspeita. É compreensível que a mãe de um filho desaparecido por trauma e desespero possa apresentar um comportamento incomum, mas no ambiente de desconfiança e furos da investigação da época, isso se tornou um indício. A tragédia se completa com a ideia de que a própria família, em seu desespero ou má-fé, pode ter sido a catalisadora de seu próprio sofrimento e da perda irreparável de Carlinhos. A cronologia dos suspeitos, do marceneiro da clínica, passando pelos ex-empregados, o mecânico endividado, a secretária confessa, até o assaltante que acusa o pai, ilustra a dança caótica da investigação. Cada suspeito e cada teoria eram como flashes de luz que a polícia acendia em um quarto escuro, apenas para apagá-los novamente, deixando a escuridão maior e a confusão mais profunda. A falta de foco e a dispersão dos recursos investigativos sobre tantas pessoas diferentes, muitas delas liberadas por álibis sólidos ou falta de provas, garantiram que a verdade se dissolvesse em um mar de especulações e boatos. O caso Carlinhos, em retrospectiva, é um estudo de caso sobre como a inexperiência policial, a pressão midiática e as complexas dinâmicas familiares podem conspirar para criar um mistério que transcende a capacidade de resolução de uma época. A ausência do corpo, apesar da confissão de Adilson de ter jogado o menino ao mar, é a peça que falta e que mantém a porta aberta para a esperança, por mais tênue que seja, de que Carlinhos possa ter sobrevivido e sido criado sob outra identidade, um cenário que a família e a sociedade parecem preferir à certeza de um crime fatal. Todos os 12 Carlinhos que surgiram, e que não eram ele, apenas reforçam a urgência emocional de um desfecho. O impacto cultural e social do caso Carlinhos é imenso. O sequestro de crianças de famílias de classe média ou alta, antes incomum, tornou-se um medo real e palpável no Brasil após 1973. Carlinhos se tornou o rosto de todas as crianças desaparecidas, um símbolo da vulnerabilidade da infância e da falibilidade da segurança. O caso serviu de catalisador para mudanças nas investigações futuras, embora tarde demais para o garoto da Rua Alice. A lição de que a divulgação imediata de detalhes de resgate pela mídia pode ser fatal para a vítima é talvez a única contribuição incontestável que este trágico evento deixou para a criminologia brasileira. A história de Carlinhos é um calvário de nãos. Não houve um resgate, não houve um corpo, não houve um culpado, não houve um final. E é por essa ausência de conclusão que o dossiê se recusa a ser permanentemente fechado, permanecendo como um ferimento aberto na história criminal do Brasil. Os Casos Arquivados Brasil assume o compromisso de revisitar periodicamente este e outros casos arquivados, aplicando a luz da análise contemporânea e da lógica forense aos fatos de outrora. A verdade de Carlinhos pode não estar mais na Rua Alice ou na confissão de um assaltante, mas sim na intersecção das evidências ignoradas, dos motivos financeiros e do caos familiar. A frieza de um sequestrador que sabia exatamente onde cortar a luz e qual criança levar, o silêncio após a falha do resgate, a facilidade com que o pai foi acusado e solto, a persistente alegação de Adilson Cândido da Silva, a tragédia da mãe que viveu décadas em busca de um fantasma, todos esses elementos formam um mosaico de desinformação e mistério que ainda exige uma decodificação.
Acreditamos que a solução para este caso reside na exaustiva reanálise do inquérito original, depurando os fatos da ficção e das confissões coagidas e focando naqueles indícios de familiaridade com a casa e a rotina dos Ramírez da Costa. O sequestro de Carlinhos, seja ele forjado ou real, amador ou profissional, foi um crime de dentro ou de alguém com acesso privilegiado ao conhecimento da família. Essa é a única premissa que se sustenta diante de tantas contradições. O crime perfeito não existe, apenas o inquérito mal conduzido. Carlinhos é a prova. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta jornada dolorosa e complexa pelo caso Carlinhos. A sua dedicação em entender a fundo os mistérios do Brasil é o que move o nosso trabalho. Se você ainda não o fez, por favor inscreva-se em nosso canal Casos Arquivados Brasil para ter acesso a mais dossiês e investigações detalhadas sobre os crimes que o tempo insiste em esquecer. Deixe seu comentário com a sua teoria sobre o caso Carlinhos. A sua participação é fundamental para mantermos a chama da verdade acesa. A investigação continua e o arquivo permanece aberto. Fique conosco no Casos Arquivados Brasil.